Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa segunda parte de nossa segunda aula de Geografia Bíblica, amém? Onde estamos aqui abordando, falando sobre os povos vizinhos de Israel. E dando essa continuação, né, na parte anterior falamos sobre os midianitas, e agora vamos estar falando sobre os moabitas, ok? Vamos lá. Os moabitas procedem do incesto de Ló com sua filha mais velha. Aí é passagem de Gênesis 19:37. Praticamente, Moabe começou em Zoar, Gênesis 19:20-22, onde Ló e suas filhas, por permissão de Deus, se refugiaram após a destruição de Sodoma. Ok? Segundo a versão grega Septuaginta, o comentário, né? Moabe significa é de meu pai. O estudioso francês Edouard Pordamo acha que significa água de meu pai ou semente do pai. Ok? A versão Septuaginta, quem estudou bibliologia sabe que foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, né? Ficou conhecido como o nome de Septuaginta ou LXX, né? A sigla. Vamos lá. No seu maior esplendor, Moabe, né, os moabitas, contou com um grande território de 96,5 quilômetros de comprimento, aí é o norte-sul, por 57 quilômetros de largura, leste-oeste. O território dividia-se em três partes, o território dos moabitas. Primeiro, terra de Moabe, entre o Arno e Jaboque. Tá aí a passagem de Deuteronômio 1:5. A segunda parte, divisão. Campos de Moabe, ao sul do Arno, Ruth, capítulo 1, versículo 2. E terceiro, a planície de Moabe, que ali é a região ali do Jordão inferior, de fronte a Jericó. Números, capítulo 22, versículo 1. Bem, suas terras são férteis, bem irrigadas e de grande produção, como declara o livro de Ruth. Vamos lá. Quando Ló, foi sobrinho de Abraão, chegou a estas paragens para habitar, encontrou um povo de gigantes, chamados Emins, conhecidos também como Refaíns e Anaquins. Deuteronômio, capítulo 2, 10, 11, cita sobre esses povos que Ló ali, ele encontrou naquela área dos moabitas ali. Os moabitas construíram grandes cidades. As principais foram Mispa de Moabe, tá aí a passagem bíblica, ok? Kir Moabe, Dibon, a Dibon que se tornou célebre pela famosa, o achado arqueológico, a famosa pedra moabita,
ou estela de mesa encontrada em seu território. Também a cidade de Bet-peor, está aí passagem de Deuteronômio, em cujas proximidades Moisés foi sepultado. E outra como Esbom, Medeba, Kiriataim, Aroer, Jazer, Ramot, Baal, né? Eu quero mostrar um mapinha aqui rapidamente sobre o território dos Moabitas. Dá uma olhadinha aí no quadro. Isso. Então aparece aí, de frente aí do Mar Morto, tá escrito aí Moabe. Então temos aí uma divisão, né, com Edom embaixo, Judá lá do outro lado do Mar Morto. É isso? Então você vai ver aí onde está escrito Moabe, logo embaixo aí, Ki Hareshet. Aí você vai ver acima um pouquinho, né? Aroê, Dibon, Atarot, Diblatã, Jahaz, Baal Meon, Medeba, Kirataim, Nebo ali, a localização do Monte Nebo, ok? Então, embora está em inglês, é só para a gente estar analisando. Tem Jerusalém lá do outro lado, lá, ó. Entendeu? Mas aqui, a área aqui de Moabe. E eu quero mostrar para vocês também esse achado arqueológico. Dá uma olhadinha aí. Essa aí é a chamada Estela de Messa, né? Ou também conhecido como Pedra Moabita, o qual veio a estar, faz parte da arqueologia no contexto em que vem comprovar passagens bíblicas, vem comprovar o conteúdo desses povos antigos. Vamos continuar, vamos lá, né? A religião era de grosseira idolatria. Era de grosseira idolatria. Camus era o deus principal. Seu nome aparece na estela de Balvã, outro achado, de parceria, né, com Astarote, outra divindade. Praticavam a prostituição sagrada. Junto ao Monte Nebo foram encontradas imagens dos deuses da fertilidade e outros objetos de culto nos montes Abarim e outros objetos de culto. Nos montes Abarim existia um templo dedicado a Baal Peor, ok? Bem, eu quero só mostrar para vocês aqui rapidamente outra imagem, mostrando um pouquinho mais acima, mostrando aqui a região aqui da Palestina, e tá aí com a estrelinha Monte Nebo, e também a cidade de Medaba, escrito Madaba, entendeu? Então mostra um pouquinho mais à frente afluentes e tal, mas chegando ali perto aí do Monte Nebo ali, são os limites, limitação já do que nós estamos verificando aqui de Moabe, né? Eu quero tirar essa imagem aqui agora aqui, eu quero analisar algo com os irmãos, é importante, né? Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 48, Deus olhou para Moisés, aí fala aqui no versículo 48, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 49, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, alguns chamam Nebo, né? Nebo, que está na terra de Moabe,
defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. Olha o versículo 50. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Aí eu vou parar um pouquinho por aqui. Essa leitura tem continuidade. Eu somente verifiquei ela com os irmãos aqui, desse capítulo 32 de Deuteronômio, para vocês verem que justamente o Monte Nebo foi a localização onde Moisés subiu para ver toda a terra de Canaã, e ali em cima do Monte Nebo, né, Moisés veio a morrer. Ok? Vamos lá. Moabe está muito relacionada com a Bíblia. Além de Gênesis, que narra sua origem, aparecem outros livros da palavra de Deus, como podemos comprovar. Vamos verificar? Primeiro ponto. Num cântico de Moisés, junto com Seom, rei de Esbom, condenada pelo Senhor Deus. Está aí a passagem de Números 21, do versículo 21 ao 30. 2. Nas célebres predições de Balaão, passagem de Números, estando Israel em Sitim, as filhas das Moabitas convidaram os filhos de Jacó para seus deuses, portanto, para a prostituição, por causa da infidelidade ao Senhor, 24.000 israelitas morreram. Daí a passagem de Números, capítulo 25, versículo 8. Terceiro ponto, Egrom, rei de Moabe, feriu Israel. Depois faz uma pesquisa sobre Egrom, você vê sobre ele o tamanho dele, a cama. Vamos embora. 4. Ruth era moabita e casou-se com Malom, filho de Elimeleque. Ruth capítulo 1, versículo 4. Filho também de Noemi. E depois Ruth casou-se com Boaz, de cujo matrimônio veio Obed, que gerou a Jessé, que gerou a Davi, de onde veio o Senhor Jesus quanto à carne. Romanos 1, 3. Amém? Vamos lá. 5. Saul derrotou os moabitas. 6. Davi também os feriu. Tudo com a passagem bíblica aí. Amém? De Saul, né? 1 Samuel. De Davi é a passagem de 2 Samuel. Né? 7. Isaías, o profeta, e Sofonias, também o profeta, cantam as ruínas de Moabe pelo mal que causou a Israel. Está aí a passagem de Isaías e de Sofonias. Né? 8. Por fim, o profeta Jeremias vaticina terror e destruição para Moabe. Está em Jeremias, no capítulo 48. Importantíssimo para nós esse conhecimento e esse aprofundamento nesse contexto. Irmãos, outro povo, né? Outros povos vizinhos de Israel, Amonitas. Eu quero mostrar um mapinha para vocês aqui, ok? Ali da terra de Amon. Tá esse mapinha aí. Esse mapinha aí é da época de Juízes, do capítulo 10.
versículo 6 ao capítulo 12, versículo 7, né? É o período ali de Jefté, né? Ali na luta ali com os amonitas. Então tá aí a terra aí de Amon, né? Você vê que tá escrito Gade aí do lado, esse mapinha. Gade aí é uma das tribos ali de Israel. E se você prestar bem atenção, você vai ver que Gade ali está escrito em vermelho, assim, meio perdido, embora está em inglês, Gileade, essa área ali. Mas voltando para Amon ali, estamos vendo aí vitórias de Israel na época de Jefté, ok? Eu só botei esse mapinha aí, não para tratar do livro de Juízes, mas para mostrar a vocês ali a área ali dos amonitas, amém? Vamos estar tirando esse mapinha nesse momento. Vamos lá. Amonitas descendem de Amon, filho também incestuoso de Ló com sua filha mais nova, nasceu na caverna de Zoar, após a destruição de Sodoma, segundo Gênesis, capítulo 19, versículo 38, o nome Amon vem de Ben-Ami. Ben-Ami. Os amonitas ocuparam o território que pertenceu aos Anzumins, povo grande e numeroso, como os Enaquins. Essas terras pertenciam aos Refaís, ok? E situavam-se entre o Arno e o Jaboque. Eram férteis e produtivas ali essas terras. Os amorreus, entretanto, os desapossaram e os empurraram, né? Os amorreus foram em cima dos amonitas, os desapossaram e os empurraram para o leste do Jaboque, confinando-os ao deserto da Arábia. Moisés desapossou os amorreus, mas deu essa região a Ruben e Gade, que passaram a ter fronteiras com Amon. Está aí a passagem de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 16. Amém? O contrário de seus irmãos moabitas, que eram calmos, lavradores e pastores de ovelhas, os amonitas eram turbulentos, belicosos, nômades, povo cruel, dado ao saque e também vingativo. Viviam do que roubavam de seus vizinhos. Suas cidades eram poucas. O livro de Juízes, capítulo 11, versículo 13, menciona 20 cidades amonitas. Sua capital era Rabat-Amim, hoje com o nome de Amã, capital da Jordânia. Ok? Vamos lá. Sua religião tinha como centro o deus Moloque, estátua de bronze oca por dentro, as vítimas humanas, né, as crianças, principalmente crianças, eram lançadas em seus braços estendidos e incandescentes para sufocar os gritos lacinantes dos sacrificados. Fanfarras de tambores rufavam estridentemente. Tivemos várias vezes na história dos reinos divididos ali. Você vai ver, por exemplo, o rei Manassés ali, ele se pôs ali,
ele se entranhou no culto a Moloque, ele sacrificou seus filhos a Moloque. Leia a palavra de Deus, você vai verificar. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês aqui, mostrando aqui uma ilustração do Moloque, Deus dos Amonitas, né? Tá aí, ó, o Moloque tinha ali a cabeça ali de boi com chifres, né? E o corpo ali de pessoa, né, de homem. Eles botavam ali fogo nele, rufavam os tambores e botava as criancinhas nos braços incandescentes ali, onde derretiam ali naquele fogo todo. Vou estar tirando essa imagem nesse momento tão importante ao nosso conhecimento. A Bíblia registra muitos episódios em que o povo de Deus esteve envolvido com os amonitas. Vamos lá verificar? 1. Tomaram parte com Moabe. Os amonitas tomaram parte com Moabe para contratar Balaão com o propósito de amaldiçoar Israel. Tomando como base Números 22:5, a enciclopédia de La Bíblia localiza Amon como o berço natal de Balaão. Vamos lá? 2. Foram proibidos. Os amonitas foram proibidos de entrar na Assembleia do Senhor, Deus de Israel, assim como os moabitas também foram proibidos. Está aí a passagem bíblica de Deuteronômio. 3. Insurgiram-se contra Israel nos dias de Jefté. Nós mostramos ali aquele mapinha, verificamos ali. 4. Tomaram Jabes, Gileade e pretendiam cegar os filhos de Israel que habitavam nessa região. Saul, o rei Saul, os livrou. 5. Anum, rei de Amon, afrontou os mensageiros de Davi, pelo que Davi os atacou em sucessivas batalhas e os derrotou. Está aí 2 Samuel, a passagem. 6. Josafá também os derrotou. Passagem 2 Crônicas. Em suas profecias, Jeremias e Ezequiel trouxeram terríveis juízos sobre Amon. Está aí a passagem de Jeremias e a passagem do profeta Ezequiel. Amém? A influência idolátrica de Amon sobre Israel foi de consequências funestas. A lei do Senhor repudiava expressamente sacrifícios humanos. Está aí a passagem de Levítico. Apesar disso, encontramos reis de Israel e de Judá cometendo tais atrocidades, e até Salomão construiu altares a Moloque em Jerusalém. Olha como é que até Salomão ele foi ali. Nós sabemos, né, por causa de seus vários casamentos com mulheres pagãs de outros povos, e Salomão acabou construindo altares, construindo templos aos deuses pagãos, né, e construiu a Moloque também. Está aí as passagens aí de 2 Reis e também uma passagem aí de 1 Reis. É importantíssimo para nós o conhecimento aprofundado, né, nessa área, verificando os mapas na geografia bíblica, analisando a questão desses povos, vizinhos de Israel. Amém? Vamos dar uma pausa por aqui e a gente dá continuidade. Amém? O Senhor abençoe a todos
em o nome do Senhor Jesus. Amém.